Olá, tudo bem com você? O texto de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 1, conta a história de um dono de uma plantação de uvas que saiu para arrecadar trabalhadores para o seu dia de trabalho. O trabalho era grande e ele foi contratando pessoas ao longo do dia inteiro. Logo de manhã cedo, conta a história de que ele contratou algumas pessoas e disse que iria lhes pagar uma moeda de prata pelo dia de serviço. Eles concordaram e foram trabalhar. Mas como o serviço era muito, ele contratou algumas pessoas às 9 da manhã, outras ao meio-dia, algumas foram chamadas às 3 da tarde, também outras bem às 5 da tarde, bem quando era o entardecer no horário de trabalho, foram chamadas ao serviço também. Ao final do dia, quando cada um havia completado a sua jornada, o patrão foi distribuir o salário referente ao seu trabalho. No entanto, ele deu o mesmo valor de pagamento para todos os trabalhadores, desde aqueles que chegaram cedo de manhã, inclusive o mesmo valor para aqueles que chegaram às 5 horas da tarde. Qual não foi a surpresa de que aqueles que logo cedo começaram a trabalhar resmungaram, dizendo: como que o Senhor deu o valor igual para quem veio às 5 da tarde, sendo que trabalhou só um pouquinho, e nós que trabalhamos desde cedo não recebemos a mais? E o patrão responde, e nesse caso é Deus que está falando: eu sou o dono da plantação, e eu dou o pagamento como eu quiser, na quantidade que eu quero, para quem eu entender. Aliás, não foram vocês que combinaram uma moeda pelo dia inteiro de serviço? Pegue o seu dinheiro e siga o seu rumo. Essa foi a resposta da história. Interessante como esse texto ele vem para o nosso coração em alguns momentos em que nós também tentamos avaliar a quantidade de bênçãos que algumas pessoas recebem em comparação ao que nós recebemos. Por vezes, nos achamos injustiçados quando alguns são mais abençoados por fazerem menos esforços do que nós somos abençoados e consideramos que o nosso esforço é muito maior. Essa medida, essa proporção, ela é feita de acordo com o nosso coração. Mas nós esquecemos que o dono da plantação, o dono da nossa vida e aquele que nos abençoa é o Deus triuno. E ele conhece muito bem a medida do nosso esforço. Isso quer dizer que alguns merecem mais do que os outros? Não é isso. Quer dizer que Deus sabe o que cada um merece na sua vida. O difícil é quando nós comparamos o que nós recebemos com o que os outros recebem. E aí sim não é justo. Não quer dizer que alguém mereça mais ou menos. Quantitativamente falando, pode ser que o mais que o outro ganha lhe pareça pouco. Ou talvez alguém que ganhe bem menos do que nós, e nem estou falando em dinheiro, mas em bênçãos, em satisfação, em realizações na vida, seja muito melhor, muito maior do que nós possamos imaginar. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm um carro novo na garagem, e cada um de nós gostaria de ter um assim. Mas quem sabe o carro velho de uma outra pessoa seja muito mais satisfatório do que um carro novo. Ou talvez aquele carro novo gerou uma dívida, uma despesa tão grande que acaba sendo um problema. Então, pensando assim, o que eu penso que é muito, pode ser não muito bom ou agradável na mão de outra pessoa. O bom de tudo isso é que não sou eu que avalio, não sou eu quem julgo, é Deus quem sabe o que é bom para cada um. E Ele é quem julga o valor e a quantidade de bênçãos que Ele dá para cada pessoa. O bom de tudo é saber que esse valor que Deus nos dá, nós comparamos com as coisas materiais. Mas Ele nos oferece uma coisa que não é um bem material, nem uma situação de status na sociedade. Mas Deus nos oferece uma coisa que tem o mesmo valor para todas as pessoas e é entregue de igual quantidade para toda a humanidade, que é o perdão dos nossos pecados, a certeza da vida eterna e a plena salvação em Cristo Jesus. Isso sim tem valor. Isso realmente é um pagamento igual, mesmo para quem começou cedo de manhã ou no finalzinho da tarde, mesmo quem crê do início de sua vida até o último instante do seu existir, mesmo aqueles que receberam a fé verdadeira bem pertinho da hora da sua morte, terão a salvação da mesma forma. É disso que Jesus está falando na história, de que o pagamento que Ele dá às pessoas é o mesmo,
como prêmio, não por merecimento, mas porque Ele quer nos oferecer a salvação a todos os corações. Você alguma vez já se sentiu injustiçado com as bênçãos que recebe? Comente com a gente. E você tem certeza de que não está recebendo plenamente tudo o que precisa? Isso faz uma diferença enorme na nossa vida. Fiquem bem e até o nosso próximo momento de meditação.